O mesmo Deus que fez na vida da pessoa que está próxima a você, vai usar esse mesmo poder para fazer na sua vida. O mesmo Deus que fez uma questão passada sua, é o Deus que vai fazer agora no presente momento. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E vamos lá, vamos começar. Para aqueles que desejarem anotar, o título da mensagem de hoje é: Desafio maior, vitória maior. Eu acredito em um Deus que Ele se revela no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu acredito em um Deus fiel. Eu acredito em um libertador. Eu acredito em um Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu acredito de todo o meu coração em um Deus que vai se manifestar de uma forma incrível, ainda dentro desse final de ano. Repita isso comigo, por favor. Um espírito preparado, mais forte. Um espírito preparado não desperdiça oportunidades. Vamos lá. 1 Samuel 17, a partir do versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Davi, a pedido de seu pai, ele foi até o exército, mas não com o propósito de enfrentar Golias. Golias foi uma verdadeira surpresa. Davi não estava armado para enfrentar Golias, mas ele estava muito bem preparado espiritualmente e emocionalmente. O Golias, ele revela como foi a minha preparação até aquele momento. Eu acredito que o tempo todo nós estamos em um processo de crescimento e aprendizado. O tempo todo nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. O tempo todo eu acredito que o Senhor está esticando a nossa fé. Ele está trabalhando para desenvolver a nossa mentalidade, puxando ela para um nível mais alto. E o Golias, ele configura, muitas vezes, a prova das nossas vidas. Quando no tempo de faculdade ou no tempo de escola, nós estávamos prestes a realizar uma determinada prova, a prova diante de você revelou o quanto a sua preparação foi eficaz ou não. Diante dos desafios da vida, diante dos problemas, diante das batalhas, vem à tona o quanto o nosso treinamento, a nossa preparação foi eficaz ou não. Aquele homem, diante daquela oportunidade, ele não pensou 2 vezes em agarrá-la. Quando aquele homem chegou até o exército, aonde estavam seus irmãos, ele deixou
todos os suprimentos com os responsáveis e correu direto para a linha de batalha. Quando ele parou naquela realidade, ele ouviu o desafio de Golias. Quando o desafio de Golias começou a ser apresentado, o foco dele já estava sendo alinhado. Ele poderia muito bem ter dito: mas eu não vim preparado. Eu não tenho nenhum tipo de ferramenta de batalha para utilizar. Eu não tenho uma faca, eu não tenho uma espada, eu não tenho nada. Mas o espírito daquele homem estava tão pronto, tão pronto, tão pronto, tão pronto, que ele não pensou duas vezes em dizer: essa batalha é minha. Eu não sei quantas são as pessoas que estão aqui comigo, mas eu sei que essa batalha é minha. Eu vou contra esse filisteu incircunciso em nome do Senhor dos Exércitos. Eu ouvi uma pessoa dizendo a seguinte frase: quando a oportunidade chega e você está se preparando, você já está atrasado. E a preparação mais importante, sem dúvida alguma, é a nossa preparação espiritual, que acaba englobando o emocional, que acaba englobando muitas outras áreas da nossa vida. No livro de 2 Timóteo diz assim: esteja preparado a tempo e fora do tempo. Na NVT diz: esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Um espírito pronto está preparado tanto para aquilo que é oportunidade, quanto para aquilo que é desafio, má notícia, complicações. Quando o espírito de uma pessoa não está preparado, a oportunidade de crescimento vem e passa. Porque diante daquele momento ela não se sente pronta, ela sente que tem algo faltando, ela não se sente capaz e por isso ela não agarra aquela oportunidade. Diante dos desafios da vida, quando o problema surge, quando o Golias aparece, quando as más notícias chegam, pelo fato do espírito muitas vezes não estar pronto, o que sai é precipitação. Sabe aquele famoso 5 minutos? Eu tive os meus 5 minutos. Os 5 minutos são muito perigosos. Por quê? 5 minutos podem custar anos da minha vida. Eu posso colocar tudo a perder por não estar com o espírito pronto, preparado. O tempo todo, quando você medita na palavra, quando você participa das reuniões, assiste os programas, você está sendo preparado para aquilo que é bom e você também está sendo preparado para aquilo que é mal. Eu já vi, por exemplo, casais passando por um momento difícil e um dos cônjuges tem aquele 5 minutos e fala aquilo que não deve. E aí aqueles 5 minutos são carregados pelo outro cônjuge por anos, por anos, por anos, por anos. Perda de clientes, dificuldades profissionais. Dependendo do que chega como notícia, eu me desestabilizo de uma tal forma que eu acabo tratando como derrota o que não era uma derrota, mas sim apenas um momento. Dentro de uma batalha, o seu foco não pode estar no tamanho do seu problema, mas sim no tamanho do seu Deus. Até porque quando eu foco o problema expande. Quando eu foco na palavra, quando eu foco no meu Deus, a minha fé expande. Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam.
Na OL diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for, seja qual for o motivo, nós não podemos alimentar as nossas preocupações. Qual é o pior tipo de problema que nós enfrentamos? Aquele que nós não sabemos como lidar, aquele que nós não sabemos como resolver, aquele que nós não sabemos qual resposta dar, aquele que nós não sabemos como nos posicionar. 1 Samuel 17,16 diz assim: durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Repita isso comigo, por favor. Permissão é ensinamento. De novo, permissão é ensinamento. Mais forte, por favor. Permissão é ensinamento. Quando você permite que uma criança tenha um determinado posicionamento, sem que você perceba, você está ensinando a ela o que ela pode fazer. Quando você permite que a tua equipe, os teus funcionários, por exemplo, cheguem atrasados continuamente, você está ensinando o que eles podem fazer. Quando você permite que uma pessoa trate você de uma determinada forma, sem que você tenha um posicionamento contrário, você está ensinando o que ela pode fazer. Repita comigo, por favor. Limites. Limites precisam existir em todas as áreas da nossa vida. Precisa existir um limite dentro do nosso casamento. Precisa existir um limite dentro da nossa empresa. Precisa existir um limite no mundo espiritual. Por que Golias apareceu durante 40 dias, 2 vezes ao dia, diante daquele exército? Porque aqueles homens permitiram que assim fosse. E olha como que as coisas são. Se os israelitas estavam entregues espiritualmente falando, por que Golias não atacou eles de uma vez por todas? Curioso, não é? Os israelitas não estavam morrendo de medo? Eles não estavam abalados? Cada vez que Golias se posicionava, aqueles homens se encolhiam diante daquela realidade. Por que aqueles inimigos, os filisteus e Golias, não acabaram com aquilo de uma vez por todas? Por que eles não foram e não atacaram? Porque à medida que você faz algo e você vê do outro lado os seus inimigos, os israelitas, amedrontados, se sentindo intimidados, aquilo vai te dando força, vai te dando segurança. Seja dentro de um esporte, seja dentro de uma luta, seja dentro de uma batalha. Quando você percebe que do outro lado, o teu adversário tremeu na base, vamos colocar dessa forma, isso não te dá segurança para avançar? Isso não te dá segurança para enfrentar? Isso não te dá segurança para partir para cima? Por que eles não partiram para cima? Eu estava pensando muito sobre isso. E eu só consegui chegar a uma única conclusão. Em muitos momentos, a nossa derrota, ela vai acontecer quando nós nos tornarmos reféns de uma determinada situação. Usando um casamento, por exemplo, a vitória para o inimigo muitas vezes não vai acontecer quando o divórcio for provocado.
Para eles, muitas vezes, a vitória é quando nós permanecemos no mesmo lugar, com as mesmas contendas, com o mesmo sofrimento, não chegamos a nos separar, mas é o mesmo caos, eu não consigo sair daquilo, e na hora que eu vejo, eu entrei no estado de inércia. Repita comigo, por favor. Inércia é uma forma de derrota. Muitas vezes a falência da empresa não é a vitória que o inimigo busca. O simples fato da empresa ela estar de ponta cabeça o tempo todo, aquele caos, aquele sofrimento, mas a empresa não chega a fechar, mas lá dentro está de ponta cabeça, já é uma vitória para o inimigo. Sabe quando tem algo dentro de você, você está passando por um momento que você só você sabe o que você está passando, não aconteceu um problema pior, mas você fica naquela condição que você já não sabe o que vai acontecer, então você não vai, não volta, mas você fica parado naquilo. A derrota já acontece nisso. Perceba que os inimigos não avançavam, mas Saul e os seus homens também não avançavam. Ficou naquilo. Aqui fala sobre 40 dias, trazendo para a nossa vida, podem ser 5 anos, vivendo um pouco mais da mesma realidade, 10 anos, vivendo um pouco mais da realidade, 20 anos, vivendo um pouco mais daquela realidade, 50 anos, uma vida toda, passando pela mesma realidade, eu não saí da inércia, eu não fui, eu não voltei, eu fiquei lá. Quando eu permito que as afrontas cheguem e eu não me posiciono da maneira que eu preciso me posicionar, eu estou dando armas, território ao meu inimigo. Mesmo que propriamente dito, eu olho para o meu exército e eu vejo, mas eu não perdi nenhum dos meus homens. Os bens que nós temos ainda estão aqui. Não é derrota. Entenda que a falta de posicionamento já é uma derrota. Porque o tempo passa. O tempo não volta. O tempo não para. E muitas vezes eu acredito que eu posso tocar, levar a vida daquele jeito e não vai ter problema. Mas de duas uma, eu acredito que ninguém quer viver parado diante dessa realidade, onde eu sou afrontado, eu fico mal e não faço nada. Segundo, porque o inimigo não atacou até agora, vamos colocar assim, porque a bomba não explodiu até agora, não quer dizer que em algum momento ela não vá explodir. Até aquele momento Golias não tinha atacado. Mas e se no 41º dia, no 50º dia, ele decide que ele vai atacar? Então muitas pessoas se acostumaram a viver a vida olhando a afronta de muito perto, mas ainda não conseguiram sair daquela inércia. Dentro de um determinado grupo tem que existir pelo menos uma pessoa que acredita. Dentro de um determinado casamento tem que existir pelo menos uma pessoa que acredita. Dentro de uma família tem que existir pelo menos uma pessoa que diz: eu não vou aceitar, eu estou me levantando. Se vocês vão ficar prostrados diante da linha de batalha e não fazer nada, eu não vou fazer isso. E olha como eu posso me iludir. Eles não estavam na linha de batalha, na linha de combate, aparentemente não estavam no lugar certo. Muitas vezes eu posso me convencer de que eu estou no lugar certo, que eu estou na linha de batalha sim, eu estou no meio de uma posição de coragem, mas estar
à frente da linha de batalha e estar batalhando são duas coisas completamente diferentes. Aqueles homens se acostumaram a viver diante daquela realidade de uma tal forma que não tem a menor dúvida. Se Golias aparecesse lá mais 40 dias, eram 80 dias. Para eles estava, entre aspas, tudo bem. Para eles estava mais ou menos assim: ok, eu posso conviver dessa forma. Vocês ficam parados, eu fico parado, e é isso aí. A minha vida nunca sai do lugar. Vocês vivem um pouco mais do mesmo, eu vivo um pouco mais do mesmo. Diante de Golias, aqueles homens se sentiram muito amedrontados. Eles focaram no quê? Na grandeza, no tamanho do Golias. Nós falamos muito para Deus sobre o tamanho dos nossos problemas. Mas o que nós, de fato, precisamos começar a fazer é falar para os problemas o tamanho do nosso Deus, que foi exatamente o que Davi fez diante daquela adversidade. Diante de Golias, todos viram um homem grande. Diante de Golias, Davi mostrou um Deus grande. Todos se intimidaram. Davi cresceu diante daquela realidade. Por que aqueles homens se sentiram intimidados por Golias? Porque eles não faziam a menor ideia de como eles poderiam vencer aquele problema. Eles não faziam a menor ideia de como eles lidariam com Golias. Eu não sei exatamente quantos metros de altura tem este altar, mas imagine você, Felipe, aqui na minha frente, 1,65. Eu tenho 1,80, fazendo a soma aí, dá isso aí. Para não arriscar falar besteira no número. Mas imagine o Davi, ou aqueles homens, diante de um obstáculo tão grande, de um inimigo tão grande, de um problema tão grande. Preste bastante atenção, Deuteronômio 7,17. Talvez vocês se perguntem, como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas do que nós? Eu acredito que todos nós em algum momento nos pegamos com esse mesmo pensamento: como eu vou sair dessa? Como eu vou conseguir quitar essa dívida? Como eu vou vencer essa enfermidade? Como eu vou vencer esse problema? Como eu vou superar esse desafio? Perceba que quando a Bíblia fala que tudo se repete, as mesmas coisas que passaram pela cabeça daqueles homens no passado são as mesmas coisas que passam pela nossa cabeça no presente. Dependendo do fundo de poço, do buraco que nós entramos, vem aquele pensamento: como eu vou conseguir sair dessa? E quando nós alimentamos esse pensamento, a incredulidade ela tende a crescer dentro de nós. Quando nós alimentamos esse pensamento de que não sei como sair dessa, não tem o que possa ser feito, o medo começa a aflorar, as preocupações começam a aflorar, aquele medo de um prejuízo muito grande começa a crescer, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E olha qual foi a resposta para essa pergunta: não tenham medo delas, lembrem-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Repita comigo, por favor: lembrar é poderoso. Quem aqui já parou diante de mim e compartilhou um testemunho comigo? Levanta as mãos, por favor. Vocês podem reparar que a minha reação é sempre a mesma. Eu sou tomado por uma felicidade, por uma alegria. E se eu não disse para você, eu sei que eu já disse para muitos: a tua vitória é como se tivesse sido a minha vitória.
Por 2 motivos. Porque, de fato, eu me alegro por você. E segundo, o teu testemunho é um arsenal de batalha para mim. É um arsenal de guerra. Porque quanto mais eu ouço, mais eu tenho aonde me apoiar. Quanto mais é compartilhado comigo, mais eu lembro do que Deus fez, do que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. Repita comigo, por favor. Lembrar é poderoso. Mas nós nos esquecemos facilmente daquilo que o Senhor já fez ou daquilo que Ele está fazendo ao nosso redor. Perceba que a fórmula mágica aqui não era uma fórmula mágica. Vocês não sabem como lidar com esse problema? O Senhor disse aqui, por intermédio da palavra: lembrem-se do que eu já fiz. Lembrem-se. E aqui o contexto é: lembrem-se do que aconteceu no tempo de Faraó. Vamos pegar o contexto de Faraó. Faraó foi um problema que durou 400 anos. Alguém tem um problema mais antigo do que esse aqui? Sim ou não? Ninguém. Então problemas mais velhos do que os seus já foram vencidos lá atrás. Qual era o contexto do Faraó? Pobreza, vergonha, humilhação e escravidão. Eu garanto que por pior que seja o teu contexto não é como aquele contexto naquele tempo. Faraó, ele era extremamente poderoso. Faraó, por muito tempo, subjugou a nação de Israel de uma tal forma em que, por um tempo, eles estiveram de mãos atadas, não tinha como sair. Além do Senhor trazer libertação, o Senhor exterminou com Faraó. E o Senhor diz aqui: lembrem-se do que eu já fiz. Senhor, mas esse problema é diferente. Repita comigo, por favor. Mas Deus é o mesmo. Não sei como sair dessa. Lembre-se do que eu já fiz. Como eu vou pagar essa dívida? Lembre-se do que eu já fiz. Senhor, como que eu vou acertar aquilo que ficou para trás? Lembre-se do que eu já fiz. Senhor, mas o meu casamento está por um fio. Lembre-se do que eu já fiz. Mas essa enfermidade, ela está me consumindo. Lembre-se do que eu já fiz. Porque se você se esquece daquilo que o Senhor já fez, daquilo que Ele faz, continuamente a tua fé vai morrendo, e o verdadeiro problema está aí. Se esquecer é muito fácil. E nós temos uma passagem que reflete isso. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? O que o Senhor tinha feito poucos minutos antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Curado os enfermos. Poxa, aqueles homens viram aleijados andando, leprosos sendo purificados, cegos vendo, mas quando entrou um novo problema, um novo desafio, que por sinal era um desafio maior, porque envolvia alimentar milhares de pessoas, o que saiu deles? Como vamos alimentar tanta gente? Como que nós vamos lidar com essa questão? Percebam que eles tinham se esquecido do que o Senhor tinha feito pouco tempo atrás. Eu vou falar por mim. Quantas vezes eu não entrei num questionamento interno? Não é questionar ao Senhor. São aquelas perguntas: e agora? O que eu vou fazer? E eu percebi que naquele momento a resposta do Senhor foi me trazer à memória algo que lá atrás Ele já tinha feito na minha vida. E eu entender claramente: ah, Senhor, entendi agora. O que o Senhor vai fazer é a mesma coisa que o Senhor fez lá atrás. Olha como enfatiza: lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. Mais uma vez: e lembrem-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais Ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, preste bastante atenção. Vamos juntos, levante a sua voz. Usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem.
O mesmo Deus que fez na vida da pessoa que está próxima a você, vai usar esse mesmo poder para fazer na sua vida. O mesmo Deus que fez uma questão passada sua, é o Deus que vai fazer agora no presente momento. Faça uma busca rápida aí na tua mente. Quem já ouviu aqui na igreja testemunhos que são compatíveis com aquilo que você está vivendo e precisa de uma vitória agora? Levanta as mãos, por favor. Deus vai se manifestar com esse mesmo poder na sua vida. Por isso eu não posso me desesperar. Por isso eu não posso me preocupar. Israel já tinha enfrentado muitos outros inimigos. Mas possivelmente eles não enfrentaram nenhum homem de 2,90 metros de altura. Você pode ter passado por muitos outros problemas no passado, mas nenhum tão difícil quanto o problema que você está enfrentando agora. Desafio maior, repita comigo por favor, desafio maior, vitória maior. É exatamente assim que Deus trabalha. Repita isso comigo por favor, o Senhor fará o mesmo que fez antes. A resposta para você, nas tuas particularidades, deve ser essa. O Senhor fará o mesmo que fez antes. Como que eu vou sair dessa? O Senhor fará o mesmo que Ele fez antes. O Senhor fará o mesmo que fez antes. O Senhor fará o mesmo que fez antes. Eu confesso que quando eu estava meditando nessa passagem, quando eu estava meditando nesse texto, eu fui tomado de uma força, eu fui tomado de uma alegria, eu fui tomado pelo Espírito do Senhor de uma tal forma, que aquilo internamente, literalmente, mexeu com absolutamente tudo. Porque a minha mente, ela não foi simplesmente para o contexto que eu vejo hoje. Ela voltou lá de fato no que aconteceu com Faraó. Diante de Faraó, o Senhor abriu uma porta onde uma porta não existia. Diante de Faraó, o Senhor colocou um ponto final, não em alguns homens, mas em Faraó e todos os egípcios. Então nós estamos falando de uma vitória definitiva. Imagine quantas vezes aquele povo chorou por conta da opressão de Faraó. Quantas vezes você já não chorou por conta da opressão que você está enfrentando no momento? Quantas vezes você não se desesperou por conta das batalhas que você está enfrentando no agora? Quantas vezes você sabe pelo que você já passou, por aquilo que você está passando, e o Senhor diz claramente, Ele vai fazer como Ele fez antes. Isso é incrível. A resposta para a dúvida do meu presente é focar naquilo que o meu Senhor fez no ontem. O que Ele fez ontem vai se repetir. Eu devia ter separado. Lembra da oração de Abacuque? Senhor, faça novamente, faça de novo, faça no meu tempo, faça agora, faça na minha vida, faça na minha empresa, faça no meu trabalho, faça no meu casamento, faça na vida daquele que eu amo, que está passando por um momento de enfermidade. Faça de novo as mesmas obras, Senhor. Isso é muito poderoso. Isso me enche de alegria, me enche de esperança. Acreditar, crer que o Senhor vai fazer de novo as mesmas obras. Uau! Alguém aqui tem uma dívida de 7 milhões de reais? Recentemente nós ouvimos uma pessoa que quitou uma dívida de 7 milhões de reais. O Deus que quitou de 7 milhões consegue quitar todas as outras. Então, de todas as formas, eu vejo Deus trabalhando de uma forma tão especial, mas nós precisamos crer. E olha, lembrar é uma escolha, tá bom? Lembrar é uma escolha. Você programa somente para aquilo. Por que eu medito tanto? Nós somos incentivados pela própria palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Medite na palavra de dia e de noite. Justamente para que você não esqueça. Porque eu gosto de cultuar tanto. Todo culto para mim é um grande evento. Com muita sinceridade. Eu realizando ou eu recebendo.
Todo culto para mim é um grande evento, um momento mais do que especial. Por quê? Me faz lembrar. Eu mantenho aceso aquilo dentro de mim. Eu mantenho aceso dentro de mim. Eu mantenho aceso dentro de mim. Porque como que acontece no dia a dia? Você entra na rotina, você acaba entrando no automático. Na hora que você vê, aquilo que tinha uma força emocional, uma força interna muito grande dentro de você, vai murchando. Vai murchando. Vai murchando. Vai murchando. Na hora que você vê pensamentos que dominavam a sua mente, que te davam a esperança, você já se esqueceu deles. Palavras que você tinha como base, como fundamento para continuar, para prosseguir, já fugiu do teu pensamento, você já não consegue se lembrar. Quando o Senhor, Deuteronômio 7, versículo 1, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Mais conscientes do que nós é o próprio Deus quando nós entramos em combate com os nossos inimigos. Quando o Senhor anunciou a conquista da terra prometida, Ele sabia que os inimigos eram maiores, e perceba que não é escondido. Aqui em Deuteronômio é dito isso, são maiores e mais fortes do que vocês. É deixado muito claro para aquele povo, são maiores, são mais fortes. Muitas vezes a concorrência, elas são maiores, elas são mais fortes. Muitas vezes os problemas são maiores, são mais fortes do que nós, não do que o nosso Deus. E olha, eu acho incrível essa expressão, quando acontecer, certeza, convicção. Não é se, quando acontecer, diga isso, quando acontecer, olhe para a pessoa do seu lado, a pessoa mais próxima a você, e diga isso a ela, quando acontecer, nós vamos nos alegrar demais. Se coloquem de pé todos, por favor. Na NVI diz assim, nações maiores e mais fortes do que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente, não façam tratados, nem tenham pena delas. Quando o Senhor colocar diante de você problemas maiores e mais fortes do que você, Ele vai te dar unção para destruir tudo completamente. E quando aqui diz, não faça um tratado, querido, não negocie a tua vitória. Não aceite ficar com parte da bênção e abrir mão da outra parte. Não aceite ter uma área da tua vida abençoada enquanto a outra está um caos. A conquista tem que ser completa. De todas as formas, em todas as áreas, em todos os momentos. Olha o que o Senhor diz aqui ainda, por intermédio dessa passagem. Vocês eram a menor de todas as nações. Quem já se sentiu menor ou impotente diante de uma batalha, levanta as mãos. Aqui o Senhor deixa claro, vocês eram menor, mas eu farei de vocês maiores. Diante dos problemas da vida, em algum momento foram mais poderosos do que você. Agora, não mais. Farei de você mais poderoso, mais forte. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês. E é Deus grande e temível. Se recordam quem usava esses adjetivos para definir o Senhor? É recente. Deus grande e temível. Mas o Senhor seu Deus as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles
da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Salmo 35:10 diz: o Senhor livra os fracos dos inimigos mais fortes do que eles. Por que você não pode se desesperar? Deus sabe o que você não sabe, Ele viu o que você não vê, Ele tem informações que você não tem, Ele alcança onde você não alcança. O que você não pode, Ele pode. E por isso você tem que ter a certeza de que você vai vencer essa batalha. Salmo 18, olha o que o salmista diz: em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, na NVI diz, do seu templo, Ele me ouviu, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Repita isso comigo, por favor. O meu clamor chegará aos ouvidos do Senhor. De novo, só que com mais fé. O meu clamor chegará aos ouvidos do Senhor. Livrou-me de meus inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando nós estamos batalhando, a batalha mais intensa acontece aqui. O tempo todo somos afrontados, atacados aqui, na mente. Esse é o leme da nossa vida. Se os inimigos, os problemas, conduzem o leme, eles conduzem a sua vida. Por isso você não pode permitir. Os inimigos serem mais fortes ou maiores do que nós estarmos diante de uma situação que você não consegue enxergar uma saída por nada. Você procura e não acha. Não muda o fato que você vai vencer sim essa batalha. Com a tua força, posso atacar qualquer exército. Com a tua força, posso atacar qualquer exército. Com a tua força, posso atacar qualquer dívida. Com a tua força, posso atacar qualquer enfermidade. Com a tua força, posso atacar qualquer problema. Olha como Davi, ele foi um cara ímpar, né? Porque ele dependia de fato do Senhor. Ele acreditou que ele poderia atacar, ele não pensou duas vezes. Ele manifestou uma coragem consciente. Em nenhum momento ele acreditou que ele não daria conta daquela briga. E o diabo luta para nos fazer acreditar que talvez nessa briga eu não vou sair vivo, eu não vou dar conta. O pensamento muitas vezes é: aguentei tanta coisa, mas essa é diferente, essa eu não vou aguentar. Querido, por mais diferente que seja, Deus permanece o mesmo. Não muda nada para Ele. No passado Ele levantou os pequenos, no presente Ele vai levantar os pequenos. No passado Ele curou os enfermos, no presente Ele vai curar os enfermos. No passado Ele literalmente tirou pessoas de lugares e colocou numa realidade completamente diferente. O mesmo vai ser feito agora. Com a tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Eu gosto como o poder do Senhor é muito abrangente, né? A nossa mente é limitada. O poder do Senhor não. Quando diz qualquer muralha, é qualquer muralha mesmo. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. O que aconteceu com Golias diante de Davi? O lugar do teu problema é debaixo do quê? Diga isso para você. O lugar do meu problema
é debaixo dos meus pés. E pisa no chão, é debaixo dos meus pés. Feche os seus olhos, por favor. Deus, Ele tem uma vitória maior para o teu povo. Eu acredito que muitos precisam de definições para este mês. Eu acredito que muitos precisam de uma porta aberta para este momento. E é importante você não se esquecer de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Lembrem-se, 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 lembrem-se do que Ele fez lá atrás. Aquele mesmo Deus não perdeu a força, Ele não perdeu o poder. Então Ele fará as mesmas obras que Ele fez lá atrás na tua vida. Ele vai fazer uma glória maior ser revelada na tua vida no presente momento. Ele vai te levantar, você não ficará prostrado. O teu problema vai ser prostrado. O teu problema vai cair, o teu problema vai cair de joelhos. Todas as vezes que você cai de joelhos diante do Senhor, os teus problemas caem de joelhos diante de você. A partir do momento que você se humilha, se submete ao poder do Senhor, os problemas não podem resistir, e eles não resistirão ao poder do Senhor que vai agir por intermédio da tua vida. Eles não vão prevalecer. O Senhor vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Eu acredito que existe uma unção que levanta o teu espírito. Eu acredito que muitos estão com o espírito abatido, mas hoje existe uma unção que vai levantar, vai te fortalecer, vai te firmar. Não é para você acreditar nas mentiras do diabo. Não permita que os seus joelhos vacilem. Não permita que as suas pernas comecem a bambear. Não tenha dúvida, Ele vai agir, Ele vai agir. Eu acredito que Ele já está agindo. Eu acredito que Ele saiu do teu trono e Ele vai se manifestar de uma forma extraordinária na vida de todos aqueles que crerem. Então diga isso: meu Deus, eu creio no teu poder, Senhor, eu creio no teu poder. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas essa vitória é minha, meu Pai. Essa vitória é minha, meu Pai. Essa vitória é minha. Meu Deus, eu não vou terminar este mês com essa batalha. Eu não vou terminar este mês com essa mesma afronta. Eu não vou terminar este mês preso a essa mesma realidade. Meu Deus, eu oro por essas questões específicas. Eu oro, meu Deus, por essas situações nas quais o teu povo não consegue ver uma saída. O nosso propósito nessa reunião é exatamente esse. Meu Deus, hoje nós vamos alcançar vitórias diante de situações que nós não sabíamos como resolver. Inimigos maiores, inimigos mais numerosos, inimigos mais fortes, inimigos mais poderosos do que nós vão estar debaixo dos nossos pés antes que esse dia se encerre. Assim como o salmista disse, ele não parou enquanto não vencesse todos os seus inimigos. Nós vamos fazer o mesmo agora, Senhor. Nós não vamos parar enquanto o Senhor não nos honrar. Nós não vamos parar enquanto essa batalha não for terminada de uma vez por todas. Nós não vamos parar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então, Senhor, eu peço, vai agir em favor deste povo, vai agir em favor deste povo, vai agir em favor deste povo, Senhor. Eu quero profetizar, meu Deus, milagres vão acontecer. Eu quero profetizar pela fé, milagres vão acontecer. Senhor, eles não vão terminar esse dia da mesma forma, eles não vão terminar essa sexta-feira do mesmo jeito. Meu Deus, não tem a menor possibilidade desse mês de setembro ser um pouco mais do que foram os meses anteriores, de dor, de humilhação, de vergonha, de sofrimento. Não, Senhor, muito pelo contrário. Este mês ele vai ter um desfecho glorioso. Este mês vai ter um desfecho extraordinário. Dentro deste mês uma glória maior vai ser revelada. Meu Deus, eu acredito, uma glória maior vai ser revelada. Meu Deus, nós vamos vencer essa guerra. Ela é uma guerra vencida. Quando nós entrarmos na terra prometida, não é se, não é talvez, quando a vitória é certa. Os nossos planos não são para o si, mas para o quando, porque eu acredito, meu Deus, no sobrenatural do Senhor. Eu acredito no favor do Senhor. Eu acredito numa glória maior. Eu acredito
acredito, faz de novo. Faça a oração de Abacuque, Senhor, faz de novo, faça no nosso tempo, faça na nossa vida, faça, Senhor, faça essa grande obra. Meu Deus, eu quero pedir, se manifeste de uma forma incrível, se manifeste de uma forma poderosa, se manifeste de uma forma sobrenatural. Senhor, nós vamos vencer as guerras, nós vamos vencer as guerras, nós vamos vencer as guerras, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos ver o impossível acontecer, nós vamos ver o impossível acontecer, ainda dentro desse dia, nós vamos ver o impossível acontecer, ainda dentro desta reunião. Senhor, nós não vamos tolerar perdas, nós não vamos tolerar a dor, nós não vamos tolerar, não, Senhor, nós nos levantamos com força, nos levantamos do Espírito e nós vamos colocar um ponto final nesse caos, nessa vergonha, nós vamos colocar um ponto final nesse grande sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Você tem com você alguma coisa que represente uma situação que você precisa de uma vitória para este mês? Se é alguma questão profissional, se você tiver com o seu cartão de crédito, por exemplo, a tua carteira de trabalho, se você trabalha, por exemplo, com o teu carro, se você tiver com você a sua chave do carro, qualquer coisa que represente um documento, uma área da tua vida que precise de definição, eu quero que você pegue nas tuas mãos neste momento. Você vai sair do seu lugar, você vai passar aqui no altar, você vai ser ungido, e quando você estiver diante de mim, você vai dizer: é no profissional, é no financeiro, é na saúde, ou na área que for necessária, ou qual for a situação que você precise de uma definição, de uma resposta, mas você vai subir neste altar com a certeza que Deus vai te favorecer. Você vai passar por este altar com a certeza que Ele vai te justificar. Não é se, é quando. O Deus que agiu lá atrás, Ele vai se revelar como antes, Ele vai fazer de novo, e vocês alcançarão grandes vitórias. Saia do seu lugar, passe aqui no altar, e nós vamos concordar com as suas vitórias, em nome de Jesus. Elohim, Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Elohim, Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Deuteronômio 9, versículo 3 diz assim: esteja hoje
certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e diga: Senhor, eu peço que o Senhor envie o teu fogo consumidor. Meu Deus, esses problemas serão consumidos de uma vez por todas. Esses ataques, esses levantes, essas influências diabólicas, malignas, o que tem me impedido de prosperar, esse espírito de amarração, toda essa trava profissional, a minha vida não sai do lugar, eu não consigo vender, eu não consigo prosperar, eu não saio desse patamar, o que tem agido diretamente nessa área, eu estou ordenando agora, seja destruído. Senhor, envia o seu fogo e consuma com esse espírito de pobreza, de miséria, esse espírito que tem amarrado o profissional da vida do teu povo. Senhor, se porventura elas estão intercedendo por alguém que precisa ser curado, por alguém que está enfermo, meu Deus, a enfermidade ela não vai permanecer, a enfermidade não vai prevalecer, a enfermidade no corpo dessa pessoa, ela não tem poder, ela não tem autonomia, ela não tem autoridade. Eu quero ordenar, se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída. Enfermidade, aonde quer que você esteja, aonde quer que você esteja escondida ou alojada, eu ordeno, vai saindo agora, vai desaparecendo agora, vai saindo agora, vai desaparecendo agora. Eu oro por questões judiciais, meu Pai, e se ela precisa de uma definição para ontem, a tua palavra diz que o Senhor é um juiz justo, a tua palavra diz que meu Deus, a tua justiça não falha, a tua justiça é perfeita. A lei do homem, a justiça do homem, ela pode falhar, mas a do Senhor não falha. Eu oro por essas questões urgentes, Senhor, e ainda dentro deste mês eles alcançarão grandes definições, grandes mudanças vão acontecer, eles não voltarão para a mesma vida, assim como Davi, ele saiu, guerreou e ele voltou rico, abençoado, honrado de todas as formas. O mesmo acontecerá com este povo, eles não vão voltar para a mesma realidade, para a mesma dor, eles vão voltar por cabeça, por cima, abençoados de todas as formas possíveis. Envia os teus anjos, anjos poderosos, que vão definir, que vão mudar, que o impossível aconteça na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Volte à posição original. Filipenses 4,13 diz assim, repita isso comigo por favor: com a força, mais forte, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pois o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, e Ele é um Salvador poderoso. Onde o Senhor está? No seu meio, no meio da tua casa, no meio da tua empresa, no meio da tua família. 1 Samuel 14,6. Vamos juntos. Não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar vitória. Não existe nada. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu profetizo pela fé que o poder do Senhor vai se manifestar de uma forma incrível, poderosa e sobrenatural. E ainda dentro deste mês, as boas notícias vão chegar. Você verá o agir do Senhor de uma forma tão incrível que a tua vida vai sofrer uma grande reviravolta. O que não estava caminhando, a partir de agora vai caminhar. Aonde você não tinha paz, a partir de agora você terá grande paz. Eu te abençoo, eu profetizo, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.